O Gustavo Petro cheirou uma carreira de talco estragado lá na Colômbia, cara, e resolveu vir com um papo da Gran Colômbia, cara. A Gran Colômbia existiu, tá? Houve uma época que existia a Gran Colômbia. Era um país aqui na América Latina que era o resultado, na verdade, da união do que hoje é a Venezuela, o Equador, a Colômbia e o Panamá e mais algumas áreas aqui da América Central e algumas áreas que hoje pertencem ao Peru, outras áreas que hoje pertencem ao Brasil. Tudo isso fazia parte da Gran Colômbia. Existiu de 1800 e alguma coisa até 1800 e alguma coisa, só no século XIX. Quando o Brasil finalmente alinhou todas as divisas aqui da Amazônia, essa parte aqui fica a cabeça do cachorro, essa região aqui, isso aqui é Brasil, tá? E aí, do nada, o Gustavo Petro falou aqui que, olha só, essa é a Gran Colômbia, a ideia do Bolívar, e eu proponho que, por voto constituinte da população, reconstruamos de novo essa confederação de nações autônomas e coisa e tal. O Gustavo Petro, ele está desesperado, porque ele sabe que vai perder a eleição lá na Colômbia, vai perder feio a eleição na Colômbia. Ele quer muito dar um golpe lá. Mas agora, com o Trump fazendo a brincadeira lá do Maduro, né, dificultou esse golpe dele, ninguém mais cai nesse golpe dele. E agora ele está querendo dobrar a aposta, está querendo invadir inclusive o Brasil para dizer que não, que nós vamos crescer a Colômbia, fazer a Gran Colômbia. Isso é típico de nacionalistas exacerbados, de ditadores nacionalistas. É a mesma coisa que o Maduro fez aqui com Essequibo, lembra aqui? Essa área aqui pertence à Guiana, não pertence à Venezuela. Mas eles estão dizendo aqui que faz parte da Gran Colômbia e coisa e tal. Vamos entender essa história aqui, até que ponto isso não é uma ameaça ao Brasil, porque é o que o pessoal está vendo aqui, ó. A retórica da Gran Colômbia é uma ameaça velada à soberania brasileira na Amazônia. É mais um tiro na questão do AAA, né, o corredor Andes-Amazônia-Atlântico. Vamos entender esse negócio aqui, como é que isso daqui é de fato uma ameaça à soberania brasileira, mas o Lula não vai falar nada, porque o Lula acha lindo isso daqui. Se for para esquerdista, ele topa, ele entrega o Brasil inteiro. Soberania é só quando com alguém de direita, aí o Lula briga, senão ele entrega tudo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Lula na trilha do Pico Paraná, Operador Schlumberger e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Exclusivo, a retórica da Gran Colômbia é uma ameaça velada à soberania brasileira na Amazônia. E é mesmo, né? Aqui, ó. Então, só para concluir aqui o que o Maduro falou aqui, o Maduro não, o Gustavo Petro, o amigo do Lula da Colômbia, né? Tínhamos algumas políticas comuns e matérias que propunha o público, né? O povo. Indubitavelmente, a política comercial era da industrialização e geograficamente era o centro do mundo da América Latina, um centro de energias limpas, de saber, de infraestrutura e coisa e tal, e vai fazer um parlamento gran-colombiano, um tribunal de justiça, um conselho de governo, como a União Europeia, ou então a Federação dos Estados Unidos, né? Uma potência de turismo e de conectividade com o mundo. Então ele está propondo isso daí, a Gran Colômbia e coisa e tal. E engraçado aqui que ele está escrevendo um monte de coisa errada aqui, olha só. Como eu falei aqui, ó, uma política comercial e a industrialização. Aqui faltou um Z aqui, né? Em determinado momento ele falou aqui, ó, sobre essas, abria, ou seja, duplicou a palavra aqui. Cara, eu tô pra te falar que o Gustavo Petro cheirou um talco estragado nessa história aqui, antes de escrever esse troço aqui. Ele não tava cristão aqui não, meu amigo. Não tava bom nisso aqui não, cara. Cara, que coisa estranha. Isso já existiu, tá, gente? Aqui, ó. Gran Colômbia, tem aqui a descrição disso. A bandeira era essa bandeira aqui, que é muito parecida com a bandeira do Equador. Aliás, parecida com a bandeira do Equador, da Venezuela e da Colômbia, porque são todos, digamos, países que surgiram a partir da Gran Colômbia, né? Então tem aqui a história, conta aqui como é que surgiu, aqui, ó. Em 1816, quando o Simão Bolívar fez a independência de vários estados na América Latina, ele queria justamente criar essa Gran Colômbia, né, que seria essa união desses países todos. Aliás, uma curiosidade disso, né, é uma pergunta que muita gente se faz. Por que a América Latina espanhola se quebrou em vários países e o Brasil ficou um país só, né? O Brasil é a América portuguesa. O resto da América Latina é a América espanhola. Por que a América espanhola quebrou em um monte de países e o Brasil ficou com uma coisa só? E o motivo disso é justamente a diferença da colonização do Portugal e da Espanha, tá?
Ao contrário do que muita gente fala aqui no Brasil, o pessoal critica muito, não, porque os portugueses colonizaram o Brasil só pensando em extrativismo e coisa e tal, em tirar riquezas. Isso é um erro, tá? Os portugueses tinham uma proposta para o Brasil, sim. É lógico, toda colônia é colônia para você tirar riqueza, né? É lógico, isso aí com certeza. Mas a verdade é que, repara a diferença, a Espanha foi muito pior nesse sentido. A Espanha, de fato, criou vários núcleos de colonização ao longo da América toda, querendo justamente só extrair recurso. Quanto mais recurso extraísse, melhor. Portugal não. Portugal manteve uma estrutura administrativa única no Brasil. Por isso que quando Dom Pedro I fez a independência do Brasil, conseguiu manter o país inteiro, diferente da Colômbia, ou diferente do resto da América Latina, que acabou se quebrando nesses vários componentes, nesses vários grupos que descendiam das divisões que já haviam na América Espanhola, né? E ajudou também muito o Brasil o fato da coroa ter vindo para o Brasil, né? Em 1806, quando Dom João VI chegou aqui no Brasil, né, o Brasil se tornou, na verdade, parte do Reino Unido de Portugal e Brasil, e não sei o que lá. Então, teve essa diferença, mas o Brasil sempre foi muito mais unido do que a América Espanhola, né? Então, eles tentaram, quando o Bolívar fez a independência da América, ele queria fazer um grande país aqui nessa região. Acabou não conseguindo. Acabou quebrando tudo. Você teve a Venezuela de um lado, você teve a Colômbia de outro, Equador de outro. O Panamá depois se separou da Colômbia também. A propósito, a Gran Colômbia funcionou só enquanto existiu o Bolívar. Enquanto o Simão Bolívar era vivo, até 1830 existia a Gran Colômbia. No momento que ele morreu, começou a ter briga entre os vários pedaços da Gran Colômbia e todo mundo se separou e acabou que não teve nenhuma chance. E também teve outras alterações aqui em termos de geografia, né? O Brasil avançou aqui na região amazônica e por um motivo muito importante, que é justamente o ponto que o pessoal levanta aqui, né? Se você olhar esse mapa aqui, se você comparar isso com o mapa do Brasil, repara que tem Roraima aqui, né? Essa região aqui, e se você olhar aqui no mapa dele, Roraima está aqui também. Só que logo depois a coisa desce aqui para esse rio. Se você olhar aqui no mapa do Brasil, depois de Roraima, a coisa não desce aqui para esse rio, né? No mapa deles vai quase até Tefé aqui, ó. Essa área toda aqui do Médio Rio Negro, do Alto Rio Negro, a chamada Cabeça de Cachorro, que é essa região aqui que tem São Gabriel da Cachoeira, essa região toda aqui do Amazonas, tá toda dentro da Gran Colômbia, como eles chamam aqui, né? E aí você pode falar, ah, não, é só porque nessa época isso daí era fronteira antiga e não sei o que lá. Não, mas tem uma diferença fundamental, que eu já expliquei para vocês, que é a origem do problema todo da Amazônia brasileira. Por que tanta gente no Brasil tem esse medo do Brasil perder a Amazônia? Porque realmente no século XIX, até o ano de 1900, né, havia esse risco de fato, tá? Hoje em dia não tem mais, tá? Hoje em dia, graças ao Barão do Rio Branco, que estabeleceu as fronteiras brasileiras e a Guerra do Acre, a gente não tem mais esse problema. Mas houve uma época que havia. Por quê? Se você pegar aqui o rio Congo na África, é esse rio aqui, tá vendo aqui? Ele passa por aqui, ele vem para cá, ele dá a volta aqui no Congo, ele vai em outros países, vai vários países. Ele é um rio internacional. Quer dizer que qualquer país pode botar um navio aqui por esse rio, pode navegar aqui por dentro. Por quê? Porque não é um rio que pertença à República Democrática do Congo. Ele passa por vários países, então ele acaba sendo um rio internacional. Tem vários outros rios que são internacionais também. Sempre que um rio é navegável, a região navegável de um rio, ela abrange vários países, esse rio é um rio internacional para o direito internacional. Tem vários outros rios em vários outros lugares do mundo, né? Aí o que acontece com o Amazonas? O Amazonas, toda a área navegável dele fica em território brasileiro. Não tem, assim, tem partes do Amazonas que ficam no Peru, na Colômbia, na Venezuela, mas são depois da área não navegável mais. Você não pode navegar diretamente até essas áreas, né? E aqui, ó, repara que muita coisa vem até aqui, ó, até essa região aqui, né? Jupurá, essa região toda aqui. Inclusive a questão toda do Acre, a preocupação era essa, né? Que essa região aqui era navegável no Amazonas, né? Agora, o que acontece? E justamente eles colocam isso daqui, como diz o pessoal aqui da Defesa Net, né? É uma tentativa de pegar aqui, ó, a navegabilidade do Alto Rio Negro, né? O Alto Rio Negro é navegável, então essa região que você pega aqui, ó, se você chegar a coisa até aqui, aqui é navegável até o mar.
então automaticamente transformaria o rio Amazonas em um rio internacional. Ou seja, qualquer país poderia botar navio aqui no rio Amazonas e navegar aqui. O Brasil não poderia ter o controle do rio Amazonas totalmente, e isso seria uma coisa muito arriscada, né? Então o que eles falam aqui, ó, o problema se agrava quando se observa que a Colômbia mantém estreita cooperação militar e de inteligência com os Estados Unidos. O pessoal tem um medo dos Estados Unidos, cara. Eu já falei para você, eu acho uma besteira isso. Se os Estados Unidos um dia quiser a Amazônia, meu amigo, esquece, a gente não vai conseguir segurar. Mas enfim, eu não acho que queiram, eu não acho. Né? O esquema é a gente cuidando da Amazônia, o poder que o Brasil tem na Amazônia é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Militarmente a gente não consegue manter nada, né? E aí eles falam isso, exatamente, o objetivo é internacionalizar a margem superior do rio Amazonas, dos Andes até o Oceano Atlântico, ou seja, chegaria o rio navegável até ali na região né, do Alto Rio Negro, e ali você, pronto, agora é um rio internacional, teria que internacionalizar o rio Amazonas, e com isso abriria espaço para um monte de coisas por ali, né? Abriria realmente uma ameaça à soberania brasileira nesse caso aqui. Mas isso não tem chance nenhuma de acontecer, tá, gente? Isso daqui é uma besteira. Como eu falei, o Gustavo Petro cheirou algum talco estragado lá e acabou dando problema nisso daqui. Não tem nenhuma chance disso acontecer. É mais o desespero dele de querer mostrar que não, que vamos fazer um negócio, não, porque quer plebiscito, que vamos fazer um plebiscito para fundar a Gran Colômbia. O que ele quer é fazer uma constituinte na Colômbia, para ele se manter no poder. Ele quer fazer o mesmo que o Hugo Chávez fez na Venezuela. Felizmente, ele não tem essa chance, não vai conseguir fazer isso, vai perder a eleição esse ano, vai ser chutado para fora da história, como o Maduro e como o Lula também esse ano, eu tenho certeza, né? Então isso daqui é uma coisa curiosa e coisa e tal. O pessoal tá puta que o Brasil defensa também. Que coisa, Gustavo Petro. Imagina a ansiedade que temos no Brasil para sentar e negociar a entrega da nossa soberania e não sei o que lá. O pessoal tá puta aqui, cara, não gostaram disso não. Pessoal, deixa pra lá, deixa o Gustavo Petro sair da onda que ele tá vivendo lá, depois ele vai voltar ao normal. Agora, dito isso, como ele é um chefe de Estado da Colômbia e falou uma coisa dessa, eu acho que era conveniente o governo brasileiro meio que responder, né? Nem que seja uma brincadeira também, né? Falar, não, vamos fazer o Gran Brasil aqui na América Latina, tomando todo mundo junto e coisa e tal, né? Porque ficou estranho esse troço, né? O cara, lembra? O Lula é conhecido por entregar a soberania brasileira para qualquer um de esquerda. O Lula briga quando alguém de direita, mas se é de esquerda, entrega tudo, né? As refinarias da Petrobras foram entregues para o Evo Morales, ninguém tem dúvida disso, né? O dinheiro brasileiro, a Venezuela não está pagando nada do que pegou emprestado do Brasil, né? Ou seja, entregar a soberania para a esquerda aqui na América Latina, o Lula adora. Por isso que eu acho que é preocupante mesmo isso daqui. Mas não acho que o Gustavo Petro consiga nada com isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.